E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Arnaldo, auditor em TI, e na aula de hoje a gente vai aprender os conceitos básicos, ter uma noção geral sobre o COBIT 2019. Tema esse que trata da governança de TI, governança corporativa de TI, entre outros assuntos relacionados. De antemão, eu já deixo o convite para que você ingresse no nosso grupo no Telegram. Então, se você deseja estudar TI para concursos de TI, lá você vai ter acesso a diversos conteúdos, tanto conteúdo de leitura quanto vídeos. Os convido também para fazer parte do nosso grupo de membros lá no canal no YouTube, o @Arnaldo Júnior, onde você vai poder estar aí dando suporte para que a gente continue trazendo esse conteúdo para vocês que desejam estudar e serem aprovados aí em um concurso de TI. Além também de, se você for membro, você vai ter acesso a todos os PDFs das aulas. Alguns PDFs já estão disponíveis, mas outros estão restritos apenas aos membros. Então, venha fazer parte dessa comunidade e ajudar o nosso trabalho. Para quem não me conhece, eu sou o Arnaldo Júnior, sou auditor em TI no Tribunal de Contas no estado do Tocantins e possuo um total de 8 aprovações em concursos de TI, considerando aí Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Instituto Federal, Dataprev, em Florianópolis, Defensoria Pública, entre outros concursos. Então estou aqui para te ajudar nessa jornada, compartilhar contigo um pouco da minha experiência. Então, vamos para a aula. Bem, iniciando nossa aula, a gente precisa entender que quando nós falamos de COBIT, e aqui considerando a sua versão 2019, nós estamos falando de governança corporativa de TI, ou ainda, segundo a tradução do manual que eu usei como referência, governança corporativa da informação e tecnologia. E em que contexto que surge a necessidade de ter uma governança corporativa de informação e de tecnologia? Já é de conhecimento comum que nas empresas, nas instituições, existe a governança corporativa, que está sempre buscando estabelecer meios, processos para alcançar os seus objetivos, para criar valor, para gerar valor, para faturar mais, para atender os seus objetivos. E de um tempo para cá surgiu-se a necessidade de também ter uma governança corporativa ligada à informação e à tecnologia, principalmente em como alinhar a informação e a tecnologia aos negócios para que se maximizasse os valores gerados. Então, em uma instituição já existem os processos que são executados e o processo é uma série de atividades que leva a um determinado fim, que o processo ele exige determinados recursos, seja material ou pessoal, e depois de um tempo, ao final do processo, ele tem-se ali um resultado daquele processo, que é onde se tem a criação do valor. E com o advento da tecnologia, com a evolução constante da tecnologia, surgiu essa necessidade. Como que nós podemos utilizar a TI para melhorar os nossos resultados, para sermos mais eficientes, para gastar menos nos processos, para sermos mais efetivos, ou seja, para a gente alcançar melhor o nosso resultado, para que a gente consiga ir direto na mosca, no X da questão. Então, a governança corporativa de informação e tecnologia surge nesse contexto. A governança corporativa da informação e tecnologia é exercida pela diretoria, pela alta governança, alta gestão, a qual supervisiona a definição e implementação dos processos. Então, lá no Alto Conselho Administrativo você tem os objetivos macros e numa hierarquia mais abaixo, estabelecidos aqui aqueles objetivos maiores nos níveis
abaixo, a gente tem aí a necessidade de estabelecer os processos para que a gente consiga alcançar aquele objetivo, aquela meta final. Então, a diretoria, além de implantar a governança corporativa de informação e tecnologia, ela tem que supervisionar essa definição e implementação dos processos, medindo-os de alguma forma para saber se de fato os processos estão cooperando, levando para um determinado resultado, que é o resultado pretendido. Então, de forma geral, analisando esse gráfico, nós temos aí a governança corporativa de informação e tecnologia. Ela visa o alinhamento entre o negócio e a tecnologia, aquilo que eu falei, trazer a TI para os processos de negócio, buscando criar valor para a instituição, ok? Então, o alinhamento de negócio com a TI vai proporcionar a criação de valor, que é gerar os resultados pretendidos, criar benefícios para as partes interessadas. E quais são os benefícios da governança corporativa de informação e tecnologia? Nós temos 3. E aí, quando a gente... lembrando que nós estamos aqui estudando para concursos públicos, então muitas das questões são decorebas, infelizmente. Então, além desses conceitos básicos que são importantes a gente entender em que eles estão inseridos, existe essa parte desses tópicos que nós precisamos memorizar. Então, esse é um deles. Quais são os benefícios da governança corporativa de informação e tecnologia? São 3. A realização de benefícios, a otimização de risco e a otimização de recursos. Benefícios, risco e recursos. E o que é a realização de benefícios? A realização de benefícios trata da criação de valor para a organização por meio da TI. E o que é criar valor? É você garantir que a instituição vai entregar serviços ou soluções dentro do prazo, dentro do orçamento, sem extrapolar o orçamento, de modo que as partes interessadas possam ali se aproveitar dos resultados daquele processo, daquele valor que foi criado, ok? Então eu crio o valor quando eu gero algo que vai impactar, que vai trazer benefícios para outros. E isso, claro, tem que ser dentro de um orçamento previsto e dentro de um cronograma previsto também. Otimização de risco. Assim como a gente tem a otimização de risco na governança geral de negócio, a gente tem também a otimização de riscos relacionados à informação e tecnologia. E ela vai buscar não necessariamente criar o valor, mas principalmente preservar o valor. Porque, beleza, nós temos ali os benefícios que foram criados, valores que foram gerados. Eu desenvolvi uma tecnologia, uma solução, um software que aquele processo que eu precisava de 10 pessoas para fazer em um mês, agora eu consigo fazer em 5 dias e com 2 pessoas só. Então, você está sendo aí mais eficiente e está gerando mais resultado em menos tempo. Ok? Então, tem seu valor criado. Esse é um exemplo. Mas, tá, ok. E quais são os eventos que podem interferir nesse processo que vão aí atrapalhar a criação de valor, que podem prejudicar? Então, quais são os riscos envolvidos nisso? Então, se for um software, o que pode atrapalhar o funcionamento desse software, a execução daquele processo? Ele pode ficar inoperante? Tem um risco de infraestrutura? Então, essas são coisas que têm que ser levadas em consideração e tratadas, mitigadas. Os riscos devem ser mitigados para que o valor possa ser preservado. Temos também a otimização de recursos, que garante a entrega dos recursos necessários para a execução do plano. Então, quando a gente fala de otimização de recursos, é a otimização
de equipamentos, de software, hardware, software, e isso dentro, como a gente falou antes, tem um orçamento previsto e tem um cronograma também. Muitas coisas não fazem mais sentido depois de determinado tempo. Então só vai fazer sentido toda aquela movimentação, aquele trabalho, se o produto puder ser entregue no prazo previsto. Às vezes por uma questão competitiva de mercado. Ok, mas para além disso, na otimização de recursos tem a preocupação também com a pessoa, com o pessoal. Então, como que a gente pode capacitar melhor o nosso pessoal para que eles consigam ter um domínio melhor daquilo com que eles trabalham, que eles consigam gerar melhores resultados. Então, a otimização de recursos vai considerar não só monetário, tempo, mas também a pessoa humana, beleza? Então, esses são os 3 benefícios da governança corporativa de informação e tecnologia: realização de benefícios, otimização de riscos e otimização de recursos. O COBIT estabelece 2 conjuntos de princípios. Um para definir um sistema de governança de informação e tecnologia e outro que trata da estrutura de governança, que por sua vez pode ser utilizada para se criar um sistema de governança. Então, tem os princípios para o sistema de governança e os princípios para uma estrutura de governança. Nós vamos ver aqui nesse slide os 6 princípios para um sistema de governança de informação e tecnologia. E são eles: o primeiro, fornecer valor às partes interessadas. Então, esse é um objetivo que a gente vê muito na engenharia de software também. Então, todo produto que a gente gera por meio da TI, ele vai buscar atender às necessidades do cliente. E aqui, o que muda é que a gente tem um aspecto mais amplo no âmbito de governança, né? Então, na hierarquia, tem que ser uma visão mais ampla. Então, o trabalho que vai ser desenvolvido por meio daqueles processos que fazem parte de uma governança, de um sistema de governança de informação e tecnologia, eles vão visar atender aí as partes interessadas. Então, a gente vai tentar criar valor, produzir soluções para as partes interessadas. E aí, partes interessadas, a gente tem o que a gente chama de stakeholders também. Então, às vezes você pode ver na prova com esse termo, stakeholder. É a parte interessada, é o cliente que contratou, é o usuário que vai poder utilizar aquele sistema que foi desenvolvido. Então, ele é um beneficiário, então ele vai fazer uso do valor que foi gerado por meio de um processo, por exemplo. Então, esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, uma abordagem holística. Então, tem que se ver o sistema de governança como um todo e qual que é a influência de uma alteração, às vezes uma alteração de TI, às vezes alteração de um processo, o que isso pode afetar o sistema de governança como um todo. Então, não é uma visão engessada, nem muito menos focada em apenas um módulo, mas tem que se levar em consideração os efeitos das medidas, das alterações, das criações que são feitas no sistema de governança como um todo. Terceiro ponto, terceiro princípio é um sistema dinâmico de governança. Então, o sistema de governança ele não pode ser engessado. Às vezes, uma vez que ele foi definido, ele não sofre nenhum tipo de alteração. O sistema de governança ele tem que ser dinâmico, ele tem que se adaptar às novas realidades, tanto por questões de orçamento, de tempo, de novas tecnologias. Então, tudo que é alterado tem que ser levado em consideração e pode, claro, sim ou não ser aceito, mas o sistema ele tem que ter essa característica de ser dinâmico. Quarto princípio, separar governança da gestão. E
a uma primeira vista, parece um pouco complicado a gente entender o que é governança e o que é gestão, mas a governança está relacionada mais ao conselho administrativo, a parte na hierarquia que está no topo da hierarquia. Então, que estabelece, como eu falei, os objetivos macros, né? Então, quais são as metas, a visão da instituição num sentido maior, mais amplo. E a gestão, a gente pode considerar que ela está ali num nível um pouco mais abaixo, mas por vezes é tratado como direção, né? Como a direção que vai tratar da execução dos processos, né? Então, lá em cima se define na governança quais são os macros processos, e aqui na gestão a gente tem, às vezes, as direções, e aí pode ser direção de mais alto nível ou de um nível inferior, mas que tratam da definição de processos menores e da execução deles. Ok? Então, às vezes, numa instituição você tem, ou numa empresa, você tem um chefão, o dono da empresa, que ele fala o que ele quer, onde eles querem chegar, mas no nível mais abaixo você tem ali as direções, os departamentos que vão tratar de executar suas tarefas, seus processos para se chegar naquele objetivo maior, ok? Então tem que estar clara essa divisão de o que é governança, o que é gestão. O quinto princípio ele tem que ser adaptado às necessidades corporativas. Aquilo que eu falei, isso tem um pouco de relação com o sistema dinâmico, mas aqui especificamente tem que se levar em consideração essas modificações que podem surgir ao longo do tempo. Como eu falei, mudanças relativas a cronograma, a orçamento, a novas tecnologias, a novas realidades que podem interferir no sistema de governança. Então, tem que ser adaptado às necessidades corporativas. E claro, todo o sistema vai sempre buscar atender os seus objetivos. Então, uma instituição, uma empresa, uma organização, ela busca atender as suas necessidades. Né? Não existe uma empresa que está trabalhando para uma outra empresa, assim, no sentido eu quero, não importa quais são as minhas necessidades, eu quero só atender a necessidade dos outros. Só se for terceirizada, né? Ou foi contratada para isso. Mas, por exemplo, a Nike não vai trabalhar para a Coca-Cola. Né? Ela tem as suas necessidades. Então, aqui no sistema de governança de informação e tecnologia, o sistema ele tem que ser adaptado às necessidades corporativas. Sexto princípio, sistema de governança de ponta a ponta. Então, aqui tem que se considerar um sistema, tem que se pensar um sistema de governança que inclua e considere todos os níveis hierárquicos, desde o mais alto até o mais baixo. Então, qual que é a função de cada departamento, de cada setor nesse sistema de governo? O que eles podem contribuir e como que eles vão trabalhar de forma colaborativa para se chegar a um objetivo de governança. Então, isso tem que ser levado em consideração na hora de definir o sistema de governança. Ele tem que ser de ponta a ponta. Então, esses são os 6 princípios. Fornecer valor às partes interessadas, abordagem holística, sistema dinâmico de governança, separar a governança da gestão, ser adaptado às necessidades corporativas e ser um sistema de governança de ponta a ponta. O outro conjunto de princípios, como eu falei, é o que define uma estrutura de governança, informação e tecnologia, que pode sim ser utilizado para se criar um sistema de governança. E ele possui apenas 3 princípios que são: ele é baseado em um modelo conceitual, tem que ser aberto e flexível,
e alinhado aos principais padrões. Aqui, quando a gente fala de ser um modelo aberto e flexível, a estrutura de governança ela não pode ser engessada, ela tem que se adaptar às novas realidades. Então, essa característica vai permitir que a instituição enfrente situações que muitas vezes não foram previstas e que ela se adapte para conseguir continuar gerando valor para os stakeholders e que ela consiga continuar operando e crescendo, ok? Então tem que ser aberto e flexível. E alinhado aos principais padrões. Tem que se buscar aí, na hora de definir os trabalhos, quais são os principais padrões, quais são os regulamentos que vão ali influenciar nos processos, seja no nível maior ou menor. Você tem um padrão a ser seguido, um padrão compreensível por outros também. Beleza? Então, esses são os 3 princípios da estrutura de governança de informação e tecnologia. Vamos falar agora sobre objetivos de governança e gestão. Primeiramente, para que a informação e a tecnologia contribuam com o alcance dos objetivos de negócio, é aquilo que a gente viu lá no início, de alinhar a informação e a tecnologia ao negócio, alguns objetivos de governança e de gestão precisam ser alcançados, ok? E esses objetivos de governança e gestão, eles estão atrelados a um processo. E o sistema precisa garantir que esse objetivo seja alcançado para que a gente tenha efetivamente a contribuição com o objetivo de negócio. E aí, esses objetivos eles estão agrupados em 5 domínios, e aí a gente tem domínios. Um domínio relacionado à governança e outro domínio com objetivos de gestão. Então, existem os objetivos de gestão, de governança e os objetivos de gestão. Os objetivos de governança, como o nome já fala, ele é de responsabilidade da mais alta gerência, né, da mais alta cúpula de uma instituição, que são os conselhos e as diretorias, e a gestão está relacionada a estruturas menores, mais abaixo no nível hierárquico, que são ali as altas e médias gerências, ok? Então, governança, conselhos e diretorias, gestão, alta e média gerências. E aí, esses objetivos de governança e de gestão estão agrupados em 5 domínios. Vamos ver quais são eles. Bem, novamente, é um tema que a gente você tem que decorar isso aqui. Se você não conseguir aprender, você tem que decorar isso para levar isso para a prova, pelo menos ter uma noção básica, que é o que a gente está tentando trazer aqui com essa aula, porque é algo muito cobrado, tá? A maioria das questões elas vão aqui em cima desses domínios. E às vezes uma questão ela está pedindo só qual é o domínio, não necessariamente os objetivos de governança, né? A gente tem muita questão de objetivos de governança ou de gestão. Pois bem, o domínio relacionado aos objetivos de governança é apenas um, que é o avaliar, dirigir e monitorar. Às vezes você pode ver o nome em inglês desse domínio, tá? Mas traduzindo a gente tem avaliar, dirigir e monitorar. Bacana? E a gente pode observar que os termos utilizados, né, que os verbos, eles nos indicam, caso você não consiga memorizar isso, os verbos eles já nos indicam de quem seria essa atribuição, né? Então, a quem compete dirigir uma organização? A alta governança, certo? E monitorar se
os trabalhos que estão sendo realizados estão indo de acordo com os objetivos que foram definidos. Então, avaliar, dirigir e monitorar são aí objetivos de governança. Esse é um domínio. E aí nós temos 4 outros domínios relacionados aos objetivos de gestão, que são eles: alinhar, planejar e organizar, construir, adquirir e implementar, entregar, servir e suportar. Então aqui é como na tradução, né? Prestar serviço ou dar suporte. Porque no inglês isso vai estar como delivery, service and support, algo assim. Então, entregar, servir e suportar. E o último, que é monitorar, avaliar e analisar. Se a gente analisar bem esses domínios relacionados aos objetivos de gestão, nós vamos ver aqui que tem como se fosse um passo a passo, né? Que, claro, uma ordem que precisa ser seguida para que esse modelo consiga ser implementado e colocado em prática, que é a questão do COBIT, né? Como é que eu vou definir o sistema de governança de informação e tecnologia? Ele precisa ser implantado. Você tem que ter a estrutura que, por sua vez, vai implantar um sistema de governança, né? Não tem como você governar a TI se você não tem um sistema de governança. E aí, um parênteses para deixar bem claro que, por mais que o COBIT ele traga alguns guias, né, guias de estrutura e tudo mais, ele é customizável. Então, cada organização, instituição tem a liberdade para adaptar o modelo à sua realidade, às suas necessidades. Beleza? Mas voltando aqui para os objetivos de gestão, a gente vai ver que tem uma ordem que faz um sentido, né? Primeiramente, antes de você pôr a mão na massa, digamos assim, você tem que planejar, né? Então já foram definidos quais são as diretrizes da instituição, lá nos objetivos de governança, ok? E agora, num nível mais abaixo, nas gerências, como que a gente vai implementar isso? Quais são os processos que cada departamento vai fazer, como que a gente vai trabalhar? E aí nós temos, primeiramente, o planejamento. Tem que alinhar os trabalhos, você tem que ter planejamento dos processos, do que vai ser feito e organizar, né? Quais são os recursos que nós temos, qual é o tempo. Então, primeira coisa, tem que ter um planejamento. Segunda coisa, você tem que implementar os processos, né? Você tem que, beleza, a gente já planejou, já sabemos o que vamos fazer, agora vamos operar, vamos trabalhar. E aí, ao construir, adquirir ou implementar, ou você constrói soluções, você pode comprar, né? Você pode implementar, esse de adquirir é interessante que, por vezes, você pode trazer soluções já prontas. Mas só um detalhe, às vezes alguém pode se confundir, quando a gente está falando nesses termos, com o processo de desenvolvimento de software. Tá? Isso aqui não é necessariamente relacionado a desenvolver um software. Tá? A gente pode ter um processo que vai culminar na entrega de uma solução, mas não necessariamente. Tá? A gente está falando aqui de ter governança, gerir os recursos de TI, mas também em termos de processos, de estruturas, de ativos de TI e não só de construir um produto de software, tá bom? Deixar isso bem claro. Então, a primeira coisa tem que ter o planejamento, depois a definição desses processos, a implementação dessas tecnologias, desses ativos. Aí, terceiro passo, tem a solução, agora vamos levar para a parte interessada. Né? Tem um sistema, tem um processo que está pronto, que ele já consegue gerar valor, então nós vamos levar ele a quem deve receber esse valor, quem deve fazer usufruto desse benefício, que aí é o entregar, servir e suportar. Bom, entrega a solução, dá o suporte necessário, treinamento, beleza?
e, por fim, monitorar, avaliar e analisar. Então, observem que tem uma ordem, um sentido, né? Então, de alinhamento, planejamento, construção, implementação, depois de entrega do que foi feito e depois de monitorar os resultados daquilo, de adaptar, de melhorar. Bacana? Então, esses são, no geral, aí, os 5 domínios previstos no COBOT. E aí vamos para essa tabelinha que ela traz aí cada objetivo de governança e gestão. E aí nós temos na parte superior os objetivos de governança, que são esses, né? São 5. Garantir a definição e manutenção do modelo de governança. Segundo, garantir a realização de benefícios, garantir a otimização do risco, garantir a otimização de recursos e, por fim, o quinto, garantir a transparência para as partes interessadas. Então, observem que esses são processos, são objetivos, do domínio avaliar, dirigir e monitorar, tá? Da alta governança, beleza? Alta gestão, quando a gente fala de governança. É só esse domínio. Então, tem os objetivos de governança e de gestão. De governança você tem apenas esses 5. Professor, como é que eu vou lembrar isso tudo? Pois bem, lá no início nós vimos os benefícios, né, que a governança corporativa de informação e tecnologia traz. E são eles: a realização de benefícios, otimização do risco e otimização dos recursos. Então, se você lembrar, você já vai saber que isso é competência da alta gestão, está dentro do domínio ali dos objetivos de governança, tá bom? Então, ó, são os 3 que são listados lá: garantir a realização de benefícios, garantir a otimização do risco e garantir a otimização dos recursos, né? E observem o verbo. Quando sempre tiver o verbo garantir, você já sabe que são ali objetivos de governança do domínio avaliar, dirigir e monitorar, tá bom? Então, tem o verbo garantir, você já sabe, isso aqui é avaliar, dirigir e monitorar, objetivo de governança. Bacana? E aí ele começa com a definição do modelo e a manutenção do modelo de governança. O primeiro passo tem que se implantar um modelo de governança. E quem que implanta isso? É lá embaixo na hierarquia? É lá o departamento de TI? Não. Isso aí vem de cima, de cima para baixo. Estabelecer um sistema de governança. E aí tem-se aí a realização dos benefícios, otimização do risco e otimização de recursos, e finaliza com garantir que as partes interessadas tenham aí a transparência necessária acerca dos trabalhos. Bacana? Então, o mais fácil, a dica é se atentar a esses detalhes, tá? Pequenos detalhes podem te ajudar a lembrar. Então, o verbo garantir, você já vai saber que é governança. E aí usar muita lógica, né? O raciocínio. Quem é que vai definir o modelo? É a alta governança. Bacana? Descendo o nível, aí a gente entra nos objetivos de gestão, que aí ela fala que isso é competência das gerências, né? E aí, por conta disso, nós temos aqui predominantemente o uso do verbo gerenciar. E aí dentro daqueles domínios que a gente viu, de alinhamento, planejamento, de construção e implementação, de entrega e de monitoramento. E aí aqui quando a gente fala de alinhar, planejar e organizar, nós temos aqui, ó, começa no 1 e termina aqui no 14, que é o que ele chama de AP. Beleza? Alinhar, planejar e organizar.
São 14 objetivos de gestão, que aí são todos objetivos dentro desse aspecto, desse domínio de alinhar, planejar e organizar. Como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos implementar os nossos processos. Então, ó, aí nós temos gerenciar a estrutura de gestão de TI, gerenciar a estratégia, a arquitetura corporativa, a inovação, o portfólio, quais são as soluções, os ativos de TI que nós vamos ter dentro do nosso portfólio que vão colaborar com o nosso objetivo estratégico, gerenciar orçamento e custos, recursos humanos, relacionamentos, acordos de serviços, fornecedores, qualidade, riscos, segurança e dados. Então, são vários. Você tem que tentar aí associar de alguma forma, busque a forma que fique mais fácil para você, imprima isso, ponha num local de fácil visualização da sua rotina. E para quem quer saber, a gente não vai entrar aqui no detalhe de cada um, senão vai ficar uma aula muito extensa, mas lá na documentação que eu usei como referência tem a descrição de cada objetivo de negócio, o que é cada um. E, novamente, se você entrar lá no nosso grupo, no Telegram, você vai ter acesso a esse PDF com essas descrições para você estudar de forma mais minuciosa, beleza? Quem não quiser ir para o Telegram, temos um grupo no WhatsApp também, vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários. Pois bem, aí nós temos os objetivos de gestão relacionados ao domínio construir, adquirir e implementar, tá? Que vem aqui ó, do inglês, né? Build, adquirir em inglês, e a implementação, implement, né? São no total 11 objetivos de gestão: gerenciar os programas, a definição de requisitos, a identificação e desenvolvimento de soluções, a disponibilidade de capacidade, mudanças organizacionais, mudanças de TI, aceite e transição de mudança de TI, gerenciar conhecimento, ativos, configuração, projetos. E aí você começa a fazer algumas associações para te ajudar a lembrar. Então, quando fala de mudança, se for um objetivo de mudança de TI ou mudança, aceite transição de mudança de TI, você já vai saber que é o entregar, o construir, adquirir e implementar, tá? Quando falou de mudança, você sabe que é construir, adquirir e implementar. Terceiro grupo aqui dentro dos objetivos de gestão é o entregar, servir e suportar. E aí nós temos apenas 6 objetivos de gestão, que é gerenciar operações, solicitações e incidentes de serviços, problemas, continuidade, serviços de segurança e controles dos processos de negócio. E aí alguma coisa que pode nos ajudar a lembrar também aí desses objetivos, pessoal. Lembrem daquilo que eu falei da etapa, né? Planejamento, construção, entrega. E aí com a entrega começa a surgir aquela questão de ter que dar suporte. Os objetivos que nós temos, eles possuem relação com esse domínio. Então, o nome do objetivo muitas vezes vai nos remeter ao domínio correto, né? Relacionado. Por exemplo, gerenciar problemas. Onde é que vai dar problema? Depois que você entregou a solução. A continuidade. Como é que eu vou... O que é garantir a continuidade? Garantir que o processo, que a solução esteja entregando ali o seu valor da forma prevista. E garantir a continuidade é garantir que esse processo continue entregando isso. Então, é algo que não vai vir no planejamento. Como é que eu vou garantir continuidade de algo que eu ainda estou planejando? Ainda não entreguei. Ou ainda... ou no segundo domínio, lá quando fala de construir, adquirir e implementar. Como é que eu vou falar de garantir continuidade, de gerenciar a continuidade, se eu ainda estou construindo, se eu ainda estou adquirindo? Então,
Gerenciar a continuidade é quando você já entregou algum benefício e você quer manter aquele benefício. Beleza? Então gerenciar continuidade vai nos remeter aí ao entregar, servir e suportar. Bacana? E aí são apenas 6 objetivos de gestão. Você pode começar a tentar decorando aí os objetivos os domínios que possuem menos objetivos, porque aí você vai para a eliminação, né? Se cair esses objetivos de forma crua, o texto cru, você já vai e fala, não, isso aqui eu tenho certeza que não é entregar, servir e suportar. Aí vamos para o último aqui, o mais fácil de você decorar, que é o monitorar, avaliar e analisar. São apenas 4 objetivos de gestão, que é gerenciar o monitoramento de desempenho e conformidade. Quando a gente fala de conformidade, aqui também a gente tem gerenciar a conformidade com requisitos externos, e aí isso nos remete também aos regulamentos, né, as normas, as leis relacionadas àquele trabalho, aquilo que envolve que está relacionado ao processo. Gerenciar o sistema de controles interno e gerenciar o processo de ateste. Beleza? Então são apenas 4 objetivos de gestão. Fica mais fácil para você aí lembrar. E aí é repetição. Repetição e estudar de forma... Eu gosto de estudar de forma cíclica. Estudo um novo tema, volto, relembro o anterior, estudo um outro tema novo, vou e relembro os 2 anteriores que eu já estudei. Então, com mecanismos de revisão, você vai conseguir, de tanto estudar, solidificar esse conhecimento. Quando nós estamos falando de sistema de governança, nós não estamos nos referindo apenas a processos ou processos que vão gerar soluções de TI, mas vários outros componentes que estão relacionados ao sistema de governança. O sistema de governança é algo mais complexo, que envolve outros elementos, outros componentes ali que vão estruturar e fazer parte de um sistema de governança. E eles contribuem para uma boa operação do sistema de governança. E são eles. A gente tem os processos, sim, mas nós temos também as estruturas organizacionais, né? Temos o sistema de governança. Como que ele vai ser estruturado dentro da organização? Né? Quem vai fazer o quê? Quais são os grupos de trabalho? Então, estruturas organizacionais, princípios, políticas e procedimentos, né? E aí você tem padrões, né, que vão ser seguidos, quais são os princípios que devem ser observados, as políticas institucionais, os regulamentos internos que vão direcionar os trabalhos. Então, os trabalhos têm que observar, normalmente um trabalho ele tem uma lei envolvida, né, que regulamenta. Então, ele tem que estar de acordo com essas leis, com os princípios internos da instituição, beleza? Outro componente, informação. A informação é um componente do sistema de governança. Cultura, ética e comportamento, elemento que muitas vezes é ignorado por algumas instituições. Então, a cultura, a ética e o comportamento são, sim, importantes para o bom funcionamento de um sistema de governança. Pessoas, habilidades e competências, né? Ninguém vai construir um sistema de governança, mas que você possa construir lá na alta gestão um sistema de governança, mas se não tiver as pessoas necessárias, capacitadas para tornar aquilo realidade, a execução daquilo realidade, é um trabalho perdido, ok? Então, pessoas, habilidades e competências devem ser levadas em consideração. Serviços, infraestrutura e aplicativos. Todos esses são aí os componentes que fazem parte de um sistema de governança. São 7
ao todo, ok? Processos, estruturas organizacionais, princípios, políticas e procedimentos, informação, cultura, ética e comportamento, pessoas, habilidades e competência, serviços, infraestrutura e aplicativos. Quando nós falamos de processo, e o processo são as tarefas, né? Um processo ele possui diversas tarefas que são executadas ali em uma sequência a fim de se chegar a um objetivo. Então, o processo ele consome recursos, tanto pessoal quanto material, e ao final ele gera um resultado. Ele vai criar um valor. Mas os processos, para saber se eles estão sendo executados de forma correta, eles precisam ser avaliados ali quanto ao seu nível de capacidade. Então nós temos no COBOL uma forma de avaliar o nível de capacidade do processo, que indica o quão bem um processo é implementado e está atingindo sua finalidade. E aí nós temos 6 níveis de capacidade, que variam aí do 0 ao 5. Então o processo ele pode ser classificado de 0 a 5. E o nível pode ser alcançado em diferentes graus. Então você pode dizer que se tem ali um nível X de capacidade, quanto a capacidade daquele processo, mas que ele foi alcançado, às vezes não na sua totalidade. E aí a gente vai ver como classificar isso. E aí nós temos uma classificação mais formal, que é assim, atende ou não atende? Ele chegou nesse nível ou não chegou? Está aprovado ou não? Tá? É sim ou não? Beleza? Que é o mais formal. E nós temos o outro mais flexível, menos formal, que avalia ali, por exemplo, com as seguintes escalas. Totalmente, que é quando o nível de capacidade é alcançado por mais de 85%. Em grande parte, ou seja, o nível de capacidade é alcançado entre 50% e 85%. Parcialmente, quando o nível de capacidade é alcançado entre 15% e 50%. E nulo, o nível de capacidade é alcançado em menos de 15%. Como que ocorre isso? Nós temos aqui, do nível 0 ao nível 5 para avaliar. Olha lá, o processo atinge a sua finalidade, é bem definido e o seu desempenho é avaliado quantitativamente em busca de melhoria contínua. Então, esses são fatores que precisam ser alcançados para que ele alcance aquele nível de maturidade, digamos assim. O primeiro é o nível 0, que começa lá, que fala que falta de qualquer capacidade básica. O processo não possui qualquer capacidade básica, abordagem completa para alcançar a finalidade de governança ou gestão, pode ou não atender o objetivo de algumas práticas do processo. E aí começa a melhorar. Então, essa é a realidade. No começo do processo, ainda está algo incipiente. No nível 1, o processo ele mais ou menos atinge a sua finalidade. Tá? Lá no nível 0, fala-se que abordagem completa para alcançar a finalidade. No 1, o processo mais ou menos atinge sua finalidade, então, por meio da aplicação de um conjunto incompleto de atividades que podem ser caracterizadas como iniciais ou intuitivas e não muito organizadas. Então, já tem-se aí um nível de maturidade um pouco melhor, mas ainda não está uma coisa padronizada, né? Aquela importância do seguir o padrão, todos que estão ali numa organização que colaboram com a implementação de um processo, eles trabalharem falando uma mesma linguagem, por exemplo, ter um padrão de qualidade conhecido internacionalmente. E aí no nível 2, o processo ele alcança a sua finalidade. Alcança a finalidade, então é do nível 2 para cima, não vai ser nem o 1 nem o 0. Tá? No nível 1 ele pode, mais ou menos alcança a finalidade. No 0 não alcança praticamente. Então no 2 ele alcança a finalidade por meio da aplicação de um conjunto básico, mais completo, de atividades que podem ser caracterizadas como executadas.
Beleza. No nível 3, a gente melhora. Então, a finalidade é alcançada, a finalidade do processo. Só que agora de uma forma mais organizada, utilizando os ativos da organização. O processo, tipicamente, ele é bem definido. Opa, tem um processo. Todo mundo trabalha seguindo um padrão. E se você seguir aquele padrão, o resultado vai ser alcançado. Não é cada um faz de um jeito. No nível 4, o processo, a finalidade é atingida, ele é bem definido o processo e seu desempenho é avaliado quantitativamente. Então, no nível 4, a gente já tem agora a característica é que você tem uma avaliação quantitativa. Você avalia o processo. Beleza? No nível 3, ele atinge a finalidade e você tem um padrão, um processo bem definido. No 4, você tem uma avaliação quantitativa, né? Então, cada nível agrega alguma coisa nova, de melhora no processo. E no 5, o processo, o que é agregado é que ele busca melhoria contínua. Então, a dica é essa, para saber. No nível 2, alcança a finalidade. No 3, processo bem definidos. No 4, tem avaliação quantitativa. No 5, melhoria contínua. Busca-se a melhoria contínua do processo. Bacana? Então, esses são os níveis de capacidade de processos. Nós temos também níveis de maturidade de áreas de foco. E essas estão associadas a áreas de foco, que é... O que é a área de foco, professor? É uma coleção de objetivos de governança e de gestão. Então, alguns objetivos de governança ou de gestão de forma conjunta retratam ali uma área focal. Um nível só é alcançado se todos os processos dessa área eles atingirem aquele determinado nível. Vamos ver quais são? Ó, também do 0 ao 5. Começa no 0, né? Aí 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 0 é incompleto, 1, inicial, 2, gerenciado, 3, definido, 4, quantitativo, 5, em otimização. Olhem e observem a relação com os níveis de capacidade que eu acabei de falar, né? Aqui no 3, ó, lembra? Processo definido. 4, avaliação quantitativa. 5, melhora contínua. Aqui a gente tem a mesma coisa. Então, ó, no 3, definido. Né? Padrões corporativos fornecem orientação para toda empresa. No 4, quantitativo. A empresa é orientada a dados com melhoria de desempenho quantitativo. E o 5, a empresa está focada na melhoria contínua, que é sempre melhorar os seus processos. No 0, incompleto, as finalidades e os objetivos de governança e gestão da área de foco não foram alcançados. No inicial, você tem o objetivo e a finalidade gerais da área de foco que não foram ainda atingidos. Ok? Então, esses são os níveis de maturidade. E como eu falei, se você memorizar essas palavras-chave, você vai saber aí indicar qual é a resposta correta numa questão de concurso. Tá bacana? Vai pegando essas dicas que eu estou passando para vocês. Bem, chegamos aí ao fim da nossa aula. Lembrando que aqui a ideia é trazer uma noção geral, básica para vocês acerca desse conteúdo, mas suficiente para que vocês consigam resolver questões na maioria das provas de concurso de TI. O conteúdo que eu trouxe, eu obtive a partir de uma cartilha, uma tradução literal da norma original, tá? Que é a cartilha COBIT 2019. E, novamente, você tem acesso a ela lá acessando o nosso grupo. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula. Se a aula foi hoje para você, se você gostou, aprendeu alguma coisa, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar. Ajude aí o seu colega da área de TI que está tentando buscar um concurso, buscando uma estabilidade. E algo que eu recomendo
demais o concurso público na área de TI. E considere aí ser membro do nosso canal, vamos aí dar suporte para que a gente consiga estar sempre trazendo um conteúdo de qualidade para vocês. Se você for membro, você vai ter acesso a todos os PDFs das aulas, tá? Para você que gosta de estudar lendo, assim como eu. Você tem acesso a todos os PDFs, vai ter acesso a um drive com esses PDFs na nuvem, bacana? Quem não for membro também tem acesso a muitos PDFs, mas não são todos. Todos apenas para o membro. Valor simbólico de apenas R$5. Valeu? Grande abraço, espero ter contribuído. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.